Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sua Pesquisa Científica, um canal em que você aprende a produzir artigos científicos de forma simples e rápida. Eu sou a Natácia, essa pessoa que vos fala, e não se assuste, você tá vendo um monte de caixa aqui. Gente, a sua professora está de mudança, então aqui eu não podia deixar vocês sem produzir conteúdo. Absolutamente estamos sem cenário. Se você já me acompanha há muito tempo, sabe que geralmente tem um cenário aqui com livros atrás, ou enfim, que eu tô com algum slide. Se você é novo aqui, seja bem-vindo também, bem-vinda. Saiba que não é sempre essa bagunça, mas a prof é gente como a gente. E eu pensei, por que não gravar? Vocês estão vendo aqui provavelmente um pedacinho de uma aula? Estão vendo, gente? Porque é o que deu pra fazer. A gente tá de mudança, a gente vai mudar daqui, então tá uma bagunça. Mas final de ano, gente, nós precisamos conversar. Precisamos conversar sobre produção científica e ansiedade. Galera, olha, vamos lá. Eu sei que neste momento, alguns de vocês ou já defenderam e estão nas correções, ou estão para defender, ou de repente estão na prorrogação, ou vão deixar para defender no ano que vem, optaram por não defender agora, ou daqui um ano tem que defender, daqui 6 meses tem que defender. Eu não sei vocês, mas geralmente quando a gente tá no final do ano, gente, eu fico assim, muito reflexiva sobre muitas coisas. E eu, como tenho experiência aí de campo de batalha, de alguns anos na parada, tenho que trazer para você aqui algumas coisas que me ajudaram no meu percurso, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, gente. Muito ansiosa mesmo. Então, assim, eu sempre tenho que estar me trazendo pro presente, buscar conversar comigo. E a vida acadêmica é uma vida que exige muito da gente, ou melhor, que às vezes a gente permite com que coisas que são inaceitáveis governem a nossa vida. Então, eu vou falar para vocês orientações aqui que funcionaram para mim, mas também orientações que eu não tive, que eu não apliquei comigo. Por que eu não apliquei comigo? Porque não tive, passei pela experiência, caí no buraco, e se eu soubesse disso, talvez eu teria levado as coisas com mais leveza, tá bom? Porque assim, gente, eu brinco que eu defendi no dia 12/12 de 2016, não brinco não, é dia 12/12 mesmo, mas o que eu quero dizer é que é no final do ano. Final de ano, gente, tá todo mundo ensandecido por panetone, ensandecido por amigo secreto, festas de final de ano, de fim de ano, né? Mas o que acontece? A nossa cabeça não desliga. Porque quando você tá no meio acadêmico, muitas vezes a gente se isola. E o fluxo das pessoas não acompanha o nosso fluxo. E às vezes a gente perde um pouco a paciência. Por quê? Porque a pessoa deveria te entender, a pessoa deveria ser complacente com você, deveria te ajudar. Só que a gente tem que exercitar, especialmente nessa época do ano, o outro lado, né? Que nós somos a fatia menor, provavelmente, da nossa família. Agora eu tô falando aqui num contexto familiar, tá bom? Provavelmente seus pais, os seus amigos, os seus familiares, mães, tios, tias, enfim, a pessoa com qual você tem um estreitamento de laço, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, nesse momento estão exigindo de você algo que talvez você não tenha para dar, que é essa presença, que é essa festa, né? E não é simples, não é fácil, porque o computador tá ligado, você tem que estar produzindo, talvez você vai passar por uma qualificação, orientador, orientadora, cobrando, os prazos batendo, né? Então, gente, o que eu tenho que falar pra você? Primeira coisa para você passar esse ano saudável, essa virada de ano saudável. Converse com a sua família, porque muitas vezes o que falta, gente, é a comunicação. A gente já parte do pressuposto que as pessoas não vão entender. A gente parte do pressuposto que elas não vão entender porque a gente está falando de ciência, é uma coisa muito complexa. As pessoas não entendem a intensidade, as pessoas não entendem quão é importante aquilo, o que demanda, fica te vendo só no computador, pensa só tá no computador, aí você se sente culpado porque também você só tá no computador. Gente, conversa. E não exija que essas pessoas entendam o que você está fazendo. Porque muitas vezes elas não vão entender. Não vão entender. De repente, gente,
Seu pai é um vendedor, sua mãe trabalha em casa, sabe? Seu pai, vou pegar aqui o meu contexto familiar, seu pai mora lá na roça. Então, como é que você quer que ele olhe para um computador e entenda que aquela forma de trabalhar é uma forma que não é simples ou que traz um peso muito grande pra gente? É um universo que às vezes se torna inacessível, até pela forma como a gente fala, pela forma como a gente não fala, que a gente acaba não se expressando ou exigindo que as pessoas entendam algo que não tá dentro ali do universo para que ela acesse aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com a forma de conversar. Eu sei que quando a gente tá ansioso, nossa, é difícil colocar, é difícil falar, às vezes você fica parado, não consegue fazer nada, entra em paralisia. Não é uma coisa muito simples, mas é importante. Outra coisa que é importante também você pensar agora no final do ano. Gente, eu sempre falo errado. É fim de ano, mas tudo bem, continuemos. Vocês entenderam? Olha, você precisa parar um pouco. Professora, como assim parar um pouco? Inclusive, você que está assistindo esse vídeo e pausou um pouquinho a sua vida, já curte e manda para alguém que você sabe que tá nessa peleja, que tá aí ensandecido com a produção científica e as festas de fim de ano. Ó, o final de novo. Gente, você precisa parar. Sim, você precisa parar. Isso é óbvio, mas quando a gente está fazendo a produção, quando a gente está desenvolvendo os nossos trabalhos, o pessoal da pós-graduação que está aí na tese, na dissertação, se você é professor e está corrigindo esse material da galera, porque tem um pessoal que defende em janeiro também, você tem que parar. Eu sei que é meio bobo eu tô te falando isso, tá falando, ai meu Deus, para, eu sei que eu tenho que parar, mas você não entende, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu entendo, é por isso que eu tô falando pra você que você tem que parar. Olha, eu vou contar uma história pra vocês. Teve um ano que eu tava, acho que prestando uma consultoria. E essa empresa falou pra mim, olha, você tem que terminar, eu preciso da primeira semana de janeiro, você tem que terminar. Bom, eu parei as minhas coisas e emendei Natal, Ano Novo. Gente, eu não parei. E quando a gente faz a consultoria para empresa, e eu faço consultoria justamente com cienciometria para empresas, né? Então a gente vê dentro da empresa qual que é o tema que eles abordam na empresa e a gente busca o estado de arte, né? O que se tem, qual é o histórico, qual é a última ponto da produção científica e entrega esses dados mastigadinhos para a empresa. Então é como se eu estivesse produzindo aí um artigo científico, tá bom? Em uma semana, varando noite, fazendo. E assim, eu via que as pessoas ficavam constrangidas de chegar perto de mim. Porque eu falava, nossa, mas a Natácia tá trabalhando. Nossa, mas como que a gente vai, né? Beleza, resumindo. Essa empresa, ela demorou muito para me dar o pagamento, né? Pra não me dar o pagamento, mas para efetuar o pagamento. Demorou bastante. E eu perdi o meu Natal, perdi o meu Ano Novo, entendeu? E isso eu nunca vou esquecer. Por quê? Porque às vezes a gente se sacrifica por coisas que a gente acha que tem um valor que não é o real valor, gente. Porque as pessoas não falam sobre isso, mas o real valor não tá dentro do seu Lattes. Isso sim é um produto do seu trabalho, é um produto daquilo que você desenvolveu, das pesquisas. Tem a sua importância na sociedade, é óbvio que sim. Se você tá prestando concurso, eu entendo que a produção científica é uma coisa importante. Eu ensino produção científica aqui nesse perfil, né, com a cienciometria. Mas algo que é importante chama família. Família, gente, é algo muito importante. Ah, mas a minha família é tóxica, você não entende. Então, monte a sua família, amigos, sabe? Você pode escolher quem também pode fazer parte da sua família, não necessariamente tem que ser a família que você nasceu, que você foi criado, que você estreitou os laços durante a sua infância. Não importa, o que eu tô falando aqui é um contexto familiar. A gente precisa dar importância para isso, porque nesse momento a gente consegue oxigenar, desligar um pouquinho. Quando a gente fica muito tempo fazendo alguma coisa, às vezes a gente nem consegue ter uma nova ideia. E a gente só consegue quando a gente para ou o nosso corpo para a gente. Porque se você não parar, deixa eu contar uma coisa pra você. Se você não parar, o seu corpo cobra. O seu corpo cobra. Por que eu tô te falando isso? Olha, novamente trazendo histórias aqui da prof. Gente,
Estava eu numa colaboração e a colaboração era em genética. Uma colaboração que exigia muito em termos de análises. E eu, assim, gente, sou muito criteriosa com análises. Eu olho tudo certinho. Eu ensino aqui cienciometria, mas eu sou geneticista. Tenho um outro perfil que mostra a parte de genética, enfim, mas trazendo esse contexto para vocês. E aí, galera, o que aconteceu? Eu tava fazendo a análise, só que essa análise, eu costumo brincar o seguinte, que tem alguns tipos de colaboração que é assim. Eles querem que você prepare um miojo, quer dizer, faça o tempo de preparação de um miojo, né, 3 minutos, mas te entregue um carbonara. É assim que as pessoas querem. E tem coisas que exigem tempo para fazer. Mesmo que eu quisesse fazer um negócio em 3 minutos, eu não conseguiria, porque eu entregaria um miojo, não um carbonara, mas a pessoa queria um carbonara. E aí o tempo estava passando e eu não estava conseguindo otimizar essas análises, porque a gente tem que fazer testes e reanalisar. E a análise demorava assim, talvez, gente, sei lá, uns 2 meses, entendeu? E eu toda semana ficava olhando, e aí tem que arrumar. Até que eu recebi um e-mail. E nesse e-mail, a pessoa falava que porque eu não tinha feito a análise, as coisas não estavam prontas. Para uma pessoa que é responsável como eu, gente, aquilo foi uma facada tão grande no meu coração, de verdade, que assim, questão da exposição como profissional, sabe? Eu estava fazendo tudo certinho, que sim, me deu um ataque de pânico. E a gente tem que falar sobre essas questões de saúde mental dentro da academia, dentro desse nosso universo. E ó, é com o professor, é com o discente, é com todo mundo, com o técnico. Às vezes a gente fica muito focado na pós-graduação, ao pós-graduando, a saúde mental do pós-graduando. Tem professor que é sacana? Tem, mas tem professor, gente, que é gente fina e também tá sofrendo com a pressão, sofrendo com muita coisa, sabe? Sofrendo com colaborações que são tóxicas mesmo, sabe? Então, vamos olhar pro todo, pro ser humano, tá? A gente tem alunos de graduação sofrendo, a gente tem aluno de pós-graduação sofrendo, nós temos pós-doutorandos, técnicos, professores. Tem um sistema de adoecimento aí da saúde mental, que a gente pode conversar mais aprofundadamente em outro momento, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, com esse contexto aqui de dor mesmo, né, que a gente conversa, porque não precisa ser doloroso, gente. Parece que a gente tem aquele negócio na cabeça assim de que para ter valor tem que doer, porque se não doer não tem valor. Tanto que quando eu falo assim, gente, nós vamos fazer aqui um artigo científico de uma forma simples e rápida, as pessoas já, tem não sei o que tá acontecendo? Nem sabe o que é, mas já pensa, não dá certo, por quê? Porque não tá sofrendo, né? Porque a gente só aprendeu na dor, só aprendeu no sofrimento. E não, nós temos outras alternativas que são feitas de forma ética, coerente, né? Como eu ensino aqui a cienciometria, é rápido se comparado a outros métodos científicos, a outras metodologias de elaboração de artigo. Por quê? Porque depende só de você para fazer isso, não depende, eita buzina, de financiamento, não depende de nada. Mas voltando, porque a professora conversa em mosaico. Gente, então assim, essa situação me deixou muito triste, porque eu tinha deixado de fazer várias coisas com meu esposo, tinha deixado de me dedicar para alguns alunos, tinha deixado de visitar a minha família, porque tinha que terminar, porque tinha que fazer. E às vezes você tá num grupo que a pessoa nem tá te valorizando, entendeu? Então, escolha suas batalhas. Eu tô ajudando aqui porque eu vou no artigo. Vai mesmo? Você tem certeza que você vai? Entendeu? Isso tá claro e combinado para todo mundo? Porque o que mais acontece também são pessoas que chegam no fim do ano estressadas, porque também, além de colaborações tóxicas, além de pessoas que não cumpriram com o combinado, como a gente trouxe exemplos aqui, ela ajudou alguém, ela tava ali, sei lá, fazendo o mestrado dela, tava lá fazendo o mestrado dela, enquanto tava coletando seus dados, foi ajudar um colega, tinha certeza que o nome ia, aí uma pessoa que não tinha nada a ver com a bagaça, apareceu no nome do artigo, que nunca pôs a mão em nada, e ele que ajudou, ela que ajudou, não tá lá. Então tudo isso vai criando um estresse na gente, além do nosso trabalho. Uma coisa que eu quero colocar aqui para você avaliar e fazer esse inventário de fim de ano, gente, é o seguinte, presta atenção. Será que você está carregando mais do que você precisa carregar?
Como assim, professora? Esse exemplo que eu te dei. Talvez você está fazendo colaborações que não tem nada a ver com a sua pós-graduação. Ah, mas eu vou aprender. Sim, a gente tem que aprender, mas a gente tem que ter produto, sabe? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que quer prestar um concurso. Para ela prestar o concurso, ela tem que defender o doutorado. Tá inventando moda de fazer um curso, tá inventando moda de pegar a disciplina não sei aonde, tá inventando moda de ministrar a disciplina, porque é professor. E eu falei, olha, você tem que fazer o 80-20. Porque 80% das coisas que você tá fazendo não vai te levar até a sua defesa para você prestar o concurso. Chegou na hora do concurso, não adianta chiar. Tem que ter o título de doutorado. Não, mas eu tenho que ter 1000 artigos. Tem o título de doutorado? Não tem. Então, não vai prestar. Gente, as coisas são muito práticas. Então, o que a gente tem que olhar é se de fato o que eu estou fazendo, de fato aquilo que eu estou me dedicando, vai trazer um retorno para mim. Ah, professora, eu tenho que pensar no retorno? Tem que pensar no retorno. A gente tem que parar de fazer coisa que não vai dar retorno pra gente. Quando você ajuda um amigo, gente, não tô falando que tem que ajudar um amigo, não. Claro que a gente tem um retorno de satisfação, mas não dá pra viver só ajudando os colegas, porque senão a gente não vai pra frente. Aí chega no fim de ano, tá cansado, tá estressado, não quer participar de ceia de Natal, não quer participar de nada. Ou quer dormir, ou quer sair correndo, enfim, né? Então, assim, presta atenção em como as coisas estão, em quem você tá, com quem você tá colaborando, quem é seu aluno, quem é seu orientador, tá? Com quais colegas você trabalha, com quem você se relaciona, porque muitas vezes a gente acha que a pós-graduação é pesado, mas mais pesado do que isso são as relações. São as relações, sabe? Às vezes a pessoa me chega assim e fala, nossa, eu preciso defender. Eu falo, cara, bora fazer uma cienciometria? Ah, não, professora, porque eu queria fazer, porque, cara, você precisa defender. Faz a cienciometria. Olha, a gente tem que parar de achar que a tese, porque se eu tivesse minha tese aqui eu mostrava pra vocês, mas tá tudo embalado, né? Ela não representa a sua competência, ela é um recorte de coisas, de várias coisas que aconteceram. A sua monografia, o seu mestrado, tudo isso faz parte de uma jornada, de uma formação, mas uma defesa que foi ruim, entre aspas, não te define como profissional, não é isso. Mas para várias coisas a gente tem que estudar, pôr a bunda na cadeira, só que de repente a gente acorda num dia ruim, e aí, como é que faz? Isso aí vai fazer você ser pior, melhor? Não, não vai, né, galera? Então, faça o inventário, aproveita aí o final do fim de ano, pega, faz uma listinha. Coisas que deram certo, relações que deram certo, colaboração que deram certo, e faz uma outra, colaboração que deu errado, coisa que deu errado, pra você pregar na sua testa e você olhar. E você vai olhar esse lado de cá, que estão as coisas que deram errado, você vai ver como você aprendeu com isso, pra você não repetir o erro. Porque às vezes a gente fala, não, nunca mais eu vou fazer isso. Quando você vê, você tá lá colaborando com a mesma pessoa que, não vamos falar coisas feias aqui, que deu uma ferradinha com a sua cabeça, né, com a sua saúde mental. Então não adianta, a gente tem que sair desses ciclos viciosos, certo? Pense nisso. Agora eu falei muito e eu vou tomar um café e uma água, gente. Então, aproveita que a gente ainda tem um tempinho, que dá pra você se planejar, pra você passar um bom Natal, um bom Ano Novo, pra você não passar enfurnado, com a cabeça aqui, ó, grudada nesse trem que chama computador, tá? A gente não é só pesquisador, nós não somos só isso. Você é filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe, amiga, namorado, sei lá o que você é, mas você é alguma coisa além disso. Você tem que ser alguma coisa além disso, gente. A gente é mente, corpo, espírito. Quando uma coisa fica capenga, as outras coisas também ficam. Não dá pra viver desse jeito. Não dá. Ah, Nata, você tá falando isso por quê? Porque eu já passei por isso, criatura. Já fiquei enfurnada, já não conversei, sabe? E eu preciso constantemente me policiar, porque eu ainda não superei isso. Quando eu vejo, eu tô ali horas e horas e horas e muitas vezes nem saindo do lugar, entendeu? Então a gente precisa sim se policiar, precisa se policiar. Falando em policiar, vamos conversar sobre festas? Pois é, também tem aquele momento que você não tá afim de ir em festa, né? Que chegou o fim de ano, Natal, a ceia, o Ano Novo, porque algumas vezes a gente vai para esses locais e são locais que nós temos, infelizmente, indivíduos que são sem noção. Mas a gente tem que dividir, galera, o ser humano sem noção
do ser humano sem noção com consciência, daquele ser humano que vai fazer algo pra te machucar, né? Então assim, eu sei que de repente você vai se sentir com raiva de participar de alguma coisa e a pessoa ficar perguntando, e o concurso, e o emprego, e quanto que você vai começar a trabalhar, e a tese, que dia que você defende, você tá até agora, você depende do seu pai e da sua mãe, você depende de bolsa, porque quanto que você ganha, e aí você não vai ter filho, e aí se você teve o primeiro, quando vai ser o segundo, e aí onde é que é a sua casa, você ainda divide casa, 10 mil perguntas que são, ai, eu odeio também, gente, eu também passo por isso, tá? Não pensem que eu não passo por isso, eu passo por isso também, e assim, é legal? É óbvio que não é insuportável, né? Só que eu era extremamente intolerante com aquilo, tava criando até um finco aqui na minha boca de tanta raiva que eu passava, e eu comecei a perceber que a gente tem aquelas pessoas que, lembra que eu falei pra você que às vezes a pessoa não conhece o contexto de pesquisa? Então a gente tem aquelas pessoas que vão perguntar pra você genuinamente sem nem achar que estão te fazendo mal. Mas tem aquelas pessoas, e vai estar te fazendo mal, mas assim, a intenção da criatura não é essa. Mas tem aquelas criaturas abençoadas. O tio do pavê, aquelas criaturas que tipo assim, você sabe que ela tá ali pra dar uma cutucadinha, A gente não precisa baixar a cabeça. A gente não precisa se sentir deslocado ou se sentir mal por conta disso. Ou porque alguém vai comparar, porque sempre tem a comparação. Olha o fulaninho, porque sempre tem um fulaninho na festa, né? Já casou, tá com casa, tá com não sei o que lá. Pois é, você tem que entender que a sua régua não é igual a do outro. Comece por aí. É fácil? Não é fácil. Mas vamos aqui para respostas que você pode dar para essas pessoas. Antes da gente falar aqui as respostas, uma coisa que você tem que entender. Gente, você não tem que responder tudo. Porque a gente tem o negócio de ter que responder, de ter que dar uma satisfação, de ter que sempre ser educadinho. Mesmo que a nossa tá assim, tá, meu Deus, que coisa infernal me perguntar isso. Mas a gente pode ser firme na nossa postura. Tudo começa, gente, com a postura. Olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Isso é paralelo, tá? É vida pessoal. Eu não tenho filhos e as pessoas sempre me perguntam sobre filhos. Aliás, me perguntavam. E eu ficava constrangida, eu ficava com raiva. Eu achava que aquilo era uma invasão da minha intimidade, sabe? É lógico que tinha pessoas que a gente via que eram perguntas genuínas, que estavam, que importavam comigo. Essas pessoas, elas eram minhas amigas, tinham essa liberdade. Mas tinham pessoas que estavam ali sem nem, sabe? Perguntando só pra perguntar, falando mal. Ela tá ficando velha, ela não tem filho, não sei o que lá. E aquilo tava me deixando pistola. E aí eu pensei, eu preciso mudar a minha postura. Então, quando a pessoa chegava e me perguntava, eu já ficava assim. Já ficou assim. Aí eu comecei a falar assim, não quero falar sobre esse assunto. Pronto. Gente, eu não sei o que acontece. O povo não me pergunta mais. Muito difícil alguém me perguntar sobre filho. Às vezes uma pessoa que me conhece agora pergunta se eu tenho filhos. Isso não tem problema, né? A questão começa, mas por que você não tem? Mas por que você não quer? Mas você tá ficando velha, mas não sei o que lá. E assim vai, gente. É só um exemplo para vocês entenderem, porque realmente aconteceu comigo. Então, concurso, quando, onde, dividir todas essas perguntas chatas, o que você pode falar para a pessoa, caso você não se sinta confortável em responder, é o seguinte: não me sinto confortável em responder sobre isso. Podemos falar disso em outro momento? Não quero conversar sobre isso agora. Ou responde com uma outra pergunta. Porque aí a pessoa ela tem que ter um senso, né? E se não tiver, você sai de perto. Por exemplo, começa a perguntar sobre... quando vai ser sua defesa? Nossa, eu adorei esse café tá tão gostoso. Quem fez? A pessoa às vezes começa a ter um samancol, entendeu? Agora, se for alguém da sua intimidade, que você tem intimidade para falar, você pode falar: olha, fulano, estou passando por um momento que eu estou à flor da pele. Eu não me sinto bem com essa pergunta, não me faz bem. A gente pode conversar sobre outra coisa? Porque, a gente tem que normalizar as comunicações, né? A gente tem que normalizar. Se a pessoa ficar chateada com você, é porque ela não é seu amigo, tá? Mas ficou chateada. Deixa eu ficar chateada. Ai, meu Deus, deixa o nenenzinho pra lá, tá? Não se violente por conta da opinião alheia. Não deixe de ir em um lugar. Quantas vezes eu deixei de ir em um lugar porque eu sabia que as pessoas me perguntariam coisas que eu não gostaria de responder, mas que tinham pessoas nesse local que eram pessoas que eu queria muito ver, que tinham muita vontade de conversar. E aí, por conta de
meia dúzia de pessoas, nem meia dúzia, 3, 4 eu não ia. Então, assim, não é legal com a gente, com os outros que nós amamos. Então, pense bem, tenha postura, diga, não me sinto confortável, não quero falar sobre esse assunto agora, podemos conversar sobre outra coisa? Normalize falar isso, vocês vão ver como assim, é um alívio. No primeiro momento você fala até meio assim brusco, mas depois você vai pegando o jeito, sabe? Mas ó, independente de qualquer coisa, se você vai passar o seu Natal sozinho, sozinha em casa, de repente você mora muito longe, não vai dar pra aparecer, faz uma videochamada, esteja em família, para um pouquinho, que seja para você comemorar somente com você, né? É o nascimento de Jesus, é o nascimento, pelo menos ali, né, convencionalmente que a gente estipulou, é o natalício, é o momento que a gente tem para a renovação daquilo que a gente quer fazer. Olhe para você também, pare um pouquinho, faça ali as anotações daquilo que você deseja para o ano que vem, tá bom? Abra a mente para outras possibilidades, a gente pode até conversar sobre isso, se vocês quiserem algum vídeo aqui, sobre outras perspectivas profissionais que não apenas um concurso, ou orientar o seu aluno para um concurso, coloca aqui para mim embaixo nos comentários que vai ser um prazer trazer esse tipo de conteúdo para você. E lembre-se, você é um ser humano único, você escolheu aprender e isso tem que ser libertador. Você não precisa ficar preso no que os outros acham. Eu sei que não é fácil, gente, eu não tô aqui para falar para vocês papo de chicote, eu tô simplesmente conversando com vocês coisas que acontecem comigo, que aconteceram comigo e como eu acho que eu consegui lidar com isso de uma forma melhor. Coisas que eu errei, que eu acho que você não precisa passar por isso, porque a gente pode aprender também com os erros do outro, porque eu tenho uma preocupação muito grande e genuína com a saúde mental de todos vocês, dos meus alunos, dos meus seguidores aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Então, é genuíno aquilo que eu faço, eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que é você ficar com o pensamento acelerado, eu sei o que é você ficar triste, eu sei o que é sentar em posição fetal e ficar chorando e não conseguir escrever, eu sei o que é isso, tá? Essa é uma dor que eu conheço bem e eu já visitei bastante esses lugares. Então é por isso que a gente tá aqui conversando e trazendo esse alerta. Final de ano tá aí, separa um minutinho, pausa pra você, olhe pra você também, caminhe, estica os braços, fala, gente, eu vou me dar um tempo, tá bom? Olha, não é um vídeo de despedida de fim de ano, né, gente? Porque ainda teremos aí mais algumas semanas, mas eu quis aproveitar que a gente tá aí quase no meio de dezembro e trazer essa reflexão pro vídeo da semana aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, coloca seu joinha aqui, ajuda esse canal científico a ir mais adiante. A gente tava monetizado, gente, o YouTube me desmonetizou, não sei porquê, tô tão triste, mas tudo bem. Coloque em comentários aqui, isso ajuda bastante a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante para você. Ah, Natasha, eu não sei o que eu escrevo. Sabe quando o gato bate assim no teclado? Faz isso. Qualquer interação que você deixar aqui pra gente já é um alertinha e assim ela sempre vai distribuir nosso conteúdo para você, para pessoas que têm um perfil próximo a você. E isso me ajuda bastante, porque conteúdo mais assim científico é uma coisa mais complexa na internet, né? Então, gente, um beijo grande no coração. E vamos aí às nossas festas de fim de ano, às nossas festas natalinas com menos peso aí nas costas, com mais serenidade na vida. Beijo grande no coração e até a próxima!